Seja bem-vindo ao nosso culto, não é? Que Deus ele possa abençoar poderosamente a sua vida, que a graça de Deus esteja aí fluindo na sua vida, na sua família, na sua casa, amém? Convide pessoas, ainda dá tempo de você convidar amigos, pessoas aí para poderem participar do nosso culto, desse culto que estamos prestando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus, amém? Então envia aí 5, 7, 10, 15 aviãozinhos aí para convidar pessoas para entrar ainda na nossa live, dá tempo ainda, amém? E agora nós vamos passar para um momento maravilhoso, que é o momento da Palavra de Deus. E hoje eu quero ler um texto que está aqui escrito no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, que é o versículo, que é o capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14, uma carta escrita para uma igreja que estava em Laodiceia. E esta carta ela traz ensinos maravilhosos, e aqui nós iremos aprender algumas coisas importantes para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Melhor seria que você, ou melhor, versículo 16: assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos, para que possa enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus ele possa falar aqui ao teu coração. O início do livro de Apocalipse começa falando sobre 7 cartas escritas a 7 igrejas na Ásia. É sabido que Deus ele tem uma igreja única, a sua igreja universal, a igreja de Cristo Jesus, espalhada por toda a terra. Mas ele conhece cada igreja local. Ele conhecia cada igreja local que havia na Ásia. Ele sabia a quantidade, ele sabia a localidade, e ele sabia o que cada igreja passava e o que cada igreja ela precisava corrigir, o que precisava mudar, o que tinha de elogiar. E Jesus escreve cartas a 7 igrejas da Ásia. E hoje em especial eu vou ler, melhor dizendo, já li. Iremos tirar lições aqui sobre uma carta escrita a uma igreja em Laodiceia. Esta carta foi escrita por Jesus, destinada ao anjo da igreja, que era o pastor, que ele deveria ler e deveria ler para a igreja, e que ele deveria ensinar à igreja aquilo que Jesus havia revelado ao apóstolo João, a qual escreveu naquela carta. E veja que lições maravilhosas, veja como Jesus ele chama a atenção da sua igreja para coisas que ela nem sequer percebia. E talvez isso encaixe muito bem em nossas vidas, assim como encaixou na vida daquela igreja em Laodiceia. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus ele começa falando para aquela igreja, dizendo o seguinte no versículo 15: eu conheço as tuas obras, eu sei que você nem é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
E aqui Jesus ele começa falando sobre um problema grave que ele via na igreja, naqueles cristãos, é que eles eram mornos. Eles estavam numa temperatura que não era quente nem era frio. Eles estavam mornos. E por viverem nessa temperatura, eles achavam que estavam bem. Infelizmente há muitas pessoas vivendo assim hoje. Há muitos cristãos que eles estão mornos. Eles conhecem Jesus, eles acreditam que Jesus está com eles, mas eles têm uma vida morna. Eles não têm uma vida, não é quente ao ponto de entender que precisa mais de Deus, que precisa buscar mais, que deve cultuar mais ao Senhor, que precisa se alimentar mais da palavra. E nem é aquele que é desviado, que nem sequer se lembra mais de Deus. Mas eram mornos. E o morno é aquele que pode se contentar com qualquer coisa. O morno é aquele que tanto faz ter um culto ou não. O morno tanto faz ler a Bíblia ou não. O morno tanto faz orar ou não. Uma pessoa morna é uma pessoa que ela está em um estágio um tanto quanto preocupante. E Jesus ele sabia disso, porque ele traz escrita essa palavra para a sua igreja em Laodiceia, porque ele sabia que aqueles irmãos eles estavam mornos. E há muitas pessoas hoje que se encontram assim, encontram-se mornas. A gente pergunta como é que você está. Não, eu estou bem. Enquanto na verdade não estão bem. São crentes que só oram quando vão à igreja, ou quando estão passando às vezes por algum problema muito sério. São pessoas que só vão à busca de Deus quando aparecem dificuldades em suas vidas. E Jesus ele não quer que você seja morno. Ele não quer que você se contente com algo limitado. Não. Ele quer que você possa viver numa ebulição maior. Ele quer que você possa experimentar uma temperatura maior. E essa temperatura maior é o que se refere a uma intimidade maior com Ele. É um crente verdadeiro, é um crente que anda na presença de Deus diariamente. Alguém já assemelhou o cristão a uma brasa dentro de uma fogueira. Ela vai permanecer acesa, mas quando se tira a brasa, ela começa a esfriar, porque está fora do fogo. É impressionante que mesmo nesses dias maus, mesmo vivendo uma pandemia, mesmo muitas pessoas em isolamento e um perigo de morte lá fora, oculto, ao qual nós não podemos ver, muitas pessoas ainda se encontram nesse estado mornos. Muitas pessoas ainda não buscam como deveriam estar buscando. Muitas pessoas ainda não oram como deveriam estar orando. Muitas pessoas tanto faz como tanto fez. Não estou criticando ninguém, mas analiso até os próprios membros da minha própria igreja. Alguns que vivem conectados, sempre viveram conectados. Alguns que passavam noites às vezes nas redes sociais, dia praticamente inteiro conectado em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, em YouTube. E hoje, em dias atuais em que a igreja está transmitindo cultos diariamente, raramente aparecem para ouvir a palavra de Deus. São crentes mornos. E esse tipo de crente, esse tipo de cristão, Jesus ele disse, olha, porque você não é nem quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque é algo que incomoda. Você nem pode ser frio, porque senão você vai ser um desviado, mas também você não pode ser morno. Você precisa tomar uma decisão. Eu vou buscar a Cristo, eu vou servi-lo, e a partir de agora eu vou ser quente. Amém? Este é um dos conselhos, o primeiro conselho que Jesus ele traz para aquela igreja. Ele observa que eles estavam mornos, sem eles sequer perceberem isso. Porque o morno ele não percebe isso. O morno é aquele que diz, não, estou afastado. Não, eu ainda continuo crendo em Deus. Não, eu ainda continuo acreditando que Jesus salva.
Eu sei disso. Mas você raramente busca. E principalmente nesses dias que você deveria buscar mais. No versículo 17, a Bíblia de Jesus, ele diz aqui em sua palavra: você diz, eu estou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, que é pobre, que é cego e que está nu. Aquela igreja, ela se considerava rica, provavelmente por conta dos seus recursos financeiros. E quando alguém se encontra nesse estado, ela pode relaxar no que se refere à sua vida espiritual. Claro que isso não se aplica a todo mundo. Nem todo cristão que começa a prosperar financeiramente, ele se esquece de Deus. Mas há alguns que infelizmente se esquecem do Senhor. Talvez aquela igreja fosse como uma igreja também da nossa atualidade, onde se cria muito na prosperidade e onde se vivia também a prosperidade. Provavelmente aquela igreja ela havia sido abençoada financeiramente por Cristo Jesus. Só que havia um erro. Eles se consideravam tão ricos ao ponto de estender isso até as suas vidas espirituais. Há muitas pessoas que elas julgam as suas vidas abençoadas quando elas estão muito bem financeiramente. Quando trocam de carro sempre que querem, quando vivem numa boa casa, quando podem comprar as roupas que querem, quando têm as suas contas no positivo, quando viajam quando querem, quando adquirem o que sonham. Só que nem sempre isso está ligado também à vida espiritual. Porque a riqueza espiritual ela é diferente da riqueza material. Você pode prosperar na sua vida financeira, mas você pode ser um pobre espiritual. Alguém que se esquece de Deus, alguém que raramente ora, alguém que raramente lê a palavra, alguém que reconhece que necessita do Criador. Quando alguém, às vezes, adquire tantas riquezas ao ponto de se achar que ele pode todas as coisas, às vezes se esquece do Criador. Nós devemos aprender com o rei Davi. No período que ele já era rei, ele disse: Senhor, sou pobre e necessitado, mas eu dependo de ti. Devemos aprender como homens que eram muito ricos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, mas que buscavam a Deus. Devemos aprender com Jó, que mesmo se tornando o homem mais rico do Oriente, ele temia a Deus, ele se desviava do mal, ele se agradava ao Senhor. As riquezas não podem ser desculpa para nós nos afastarmos de Deus. Bem, verdade é que o Senhor, ele não é contra isso. Jesus deixou muito claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas algumas pessoas, quando chegam a um ponto de realização de sonhos profissionais, algumas pessoas, quando infelizmente conseguem realizar os seus sonhos materiais, adquirirem o que querem, aí relaxam na sua vida espiritual. Acham, não, cheguei a um ponto em que Deus já fez tudo na minha vida, e que eu já tenho tudo, e que eu já sou abençoado, e tudo que eu estou fazendo está debaixo agora da vontade de Deus, pois Ele tem me abençoado financeiramente. Aquela igreja provavelmente se olhava assim, eles se julgavam assim, e Jesus observou aquela igreja, ele disse: não, vocês estão se achando ricos, mas vocês não são. Vocês precisam reconhecer que vocês precisam vir a mim, e vocês precisam comprar de mim ouro refinado. Vocês precisam comprar de mim roupas brancas para vocês. Esse ouro refinado é a sua palavra. Essas roupas brancas são vestes que Ele nos dá, que se refere a vestes espirituais de santidade. O dinheiro pode comprar roupas finas, como de linho, no que se refere às roupas mais finas da época. O dinheiro pode lhe levar a comprar roupas caríssimas. O dinheiro pode lhe levar, você a morar numa bela casa, comprar um bom carro, mas o dinheiro jamais lhe trará santidade. E você só adquire isso
em Cristo Jesus. O que Jesus ele chamava para aquela igreja era atenção para que eles se voltassem para o Senhor e para que eles não ficassem num estágio de autoconforto, ao ponto de esquecerem da palavra e de esquecerem do que eles deveriam fazer. Às vezes, quando nós desfrutamos daquilo que Deus ele nos dá, às vezes nós chegamos a um ponto de um conforto tão grande que não queremos sair das nossas casas para pregarmos o Evangelho. Não queremos repartir o que Deus nos deu com os necessitados. Nos tornamos cristãos às vezes que só vamos à casa de Deus quando dá e usamos as mais diversas desculpas, enquanto há muitos que não medem esforços, andam quilômetros a pé para ir até a presença de Deus, enquanto alguns, diante de tantas crises, de tantas dificuldades, não têm tempo ruim para eles. Aquela igreja, ela estava morna e ela também estava se considerando uma igreja próspera, tão abençoada por Deus, mas chegou a um ponto de comodismo. Outro ponto importante aqui é que o Senhor Jesus ele disse à sua igreja, ele disse: vocês precisam comprar colírio para ungir os olhos de vocês, para que vocês possam enxergar. Aquela igreja, aos olhos de Jesus, ela estava cega. E quantas pessoas às vezes não estão assim cegas espiritualmente? Há pessoas que são muito boas em tentar corrigir a vida dos outros, mas às vezes não quer corrigir as suas próprias vidas. Elas conseguem enxergar as falhas dos outros, mas não conseguem enxergar as suas próprias falhas. Há muitas pessoas que usam argumentos: eu não vou à igreja porque há muitos ensinos errados, há muitos lugares que só fala sobre política, eu não vou à igreja porque tem pastor que só fala sobre dinheiro. Mas será que toda igreja é assim? Será que toda igreja onde você vai entrar vai sempre falar sobre política? Será que todo pastor vai estar sempre pregando algo, falando sobre vida financeira? Eu lhe garanto que não. Há muitas igrejas que você vai entrar e você vai ouvir uma palavra simples, pura, genuína das Escrituras Sagradas. Há muitos homens e mulheres de Deus que irão ensinar o Evangelho e que a maior preocupação não será o seu dinheiro, mas a sua vida, porque a sua vida ela é preciosa para Deus. Mas alguns usam isso como desculpa porque estão cegos. Aquela igreja também estava assim. Jesus disse: vocês precisam comprar colírio para os olhos de vocês, para que vocês possam enxergar. E há uma igreja também de hoje, uma igreja assim, cega espiritualmente, que deixou de se preocupar com o sofrimento do necessitado, que deixou de enxergar a sua própria situação como carente de Deus, como dependente de Deus. E nós devemos enxergar, e Jesus ele precisa, e ele tem esse colírio para que possamos enxergar melhor as nossas vidas e a nossa nudez. E aqui no versículo 20, Jesus ele disse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Geralmente usamos muito esse versículo para falar para pessoas que não conhecem a Cristo, mas esse é um versículo que Jesus ele fala para a sua igreja. Ele diz à sua igreja, ele diz: olha, eu estou à porta e bato. O que nos leva a entender que aquela igreja de Laodiceia, ela tinha deixado Jesus do lado de fora. E Jesus estava dizendo: olha, eu estou na porta, eu quero entrar, eu estou batendo para entrar. Parece brincadeira, mas essa é a realidade. E muitas igrejas hoje estão assim, desfrutando de muitos luxos, de tantas outras coisas, mas Jesus está do lado de fora, mas ele continua insistindo, batendo na porta e pedindo para entrar. Ao contrário do diabo, que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o diabo veio matar, roubar e destruir. O diabo não bate, o
Bate na porta só quem é educado. Alguém que chega na sua casa, se é educado, ele primeiro bate na porta, ele pergunta se pode entrar. Ainda que encontre a porta semi-aberta, ele primeiro bate e pergunta de casa, posso entrar? Se permitirem, ele entra porque ele é educado. E Jesus, ele é assim, ele não vai entrar na sua vida de todo jeito. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele bate, ele pergunta se pode entrar. Ele chama você pelo seu nome e pergunta a você, eu posso entrar na sua vida? Se você permitir e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai morar com você na sua casa. Então hoje, Igreja de Cristo Jesus, não deixe Jesus ficar do lado de fora. Abra a porta e deixe ele entrar. E você também que está ouvindo esta palavra, que ainda não entregou a vida a Jesus, abra a porta do seu coração e deixe ele entrar. Amém, querido? Esse texto ele é maravilhoso. Essa igreja de Laodiceia nos traz também ensinos. No versículo 21, eu já estou encerrando, Jesus ele disse, ao que vencer, ou seja, ao vencedor, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no meu trono. Aqui Jesus ele fala algo maravilhoso sobre ser vencedor. Esse vencedor, claro, não está ligado aqui às nossas conquistas, aos nossos sonhos materiais. Jesus não estava falando sobre isso para aquela igreja, pois aquela igreja já se considerava assim, rica, próspera, abençoada. Ele estava falando sobre uma vitória no mundo espiritual. Ele estava falando do vencedor, aquele que iria vencer a sua natureza pecaminosa. Ele estava falando do vencedor, aquele que lutaria contra os seus desejos pecaminosos. Ele estava falando do vencedor, daquele que lutaria contra o seu desejo de querer viver neste mundo e agradar o mundo, e o desejo de querer agradar a Deus. Bem, verdade é que ainda aqui nessa terra há uma luta interna dentro de cada um de nós. Todos nós passamos por essa luta. Em momentos queremos agradar a Deus e em momentos queremos agradar a nossa carne. Há uma luta dentro de nós. Um desejo pelo pecado e um desejo para querer agradar a Cristo. Porém, Jesus disse, ao que vencer, vai ter o direito de sentar no trono com Ele também. Você precisa aprender a lutar e a vencer os teus desejos pecaminosos. A nossa carne, que sempre pende para o lado errado. Nós devemos lutar. Uma vez um irmão novo convertido chegou para mim e perguntou, pastor, eu acho que eu não estou sendo um cristão. Eu disse, por quê? Ele disse, porque dentro de mim ainda há uma luta para querer agradar a Deus e uma luta ainda pelo desejo do pecado. Eu disse, aí você está enganado. Isso é um sinal de que você é cristão. Se você não fosse cristão, você não se sentiria nem incomodado em querer agradar a Deus e em querer resistir o teu desejo da carne. Mas você precisa vencer. Ao vencedor. Então, querido, torne-se um vencedor, lutando contra a sua natureza pecaminosa, contra a sua carne. Essa palavra de Deus para nós hoje, ela não está ligada às nossas conquistas terrenas. Não. Deus ele pode fazer além, claro que ele pode fazer. Deus pode te abençoar, sim. Não há dúvida disso. Mas eu falo para você que talvez estava acomodado, estava muito bem na sua vida. Eu falo para você que talvez não estava enxergando algumas coisas que precisava enxergar. O Senhor, na sua carta, ainda a essa igreja de Laodiceia, o Senhor fala também para essa igreja, para eles serem diligentes, no versículo 19, e para eles se arrependerem. Ou seja, nós precisamos levar mais a sério a nossa vida cristã. Nós precisamos entender que vida cristã não é apenas fazer parte de uma igreja. Não. O tempo a qual nós estamos vivendo hoje retrata muito bem isso. Não importa de que denominação você é, mas
se você faz parte da igreja de Cristo e se você entregou a sua vida a Ele, você continuará com Ele. Você sabe que Ele está contigo e que você permanece com Ele e na presença dEle. Jesus, mesmo vendo tantos erros naquela igreja, mas Ele usa uma palavra maravilhosa. Ele diz: arrependa-se, porque Ele amava aquela igreja. Até a igreja que precisava de muitos consertos, Ele amava aquela igreja. Ele amava o morno. Ele amava aquele que se achava autossuficiente. Ele amava aquele que se achava próspero demais na sua vida espiritual, enquanto estava pobre demais na sua vida espiritual. Ou melhor, ele amava aquele que estava se considerando rico na sua vida material, mas não reconhecia que estava pobre na sua vida espiritual. E por isso que ele disse a eles: arrependam-se. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida. Que esta palavra ela gere vida em você. Que você volte para a presença do Senhor. Que você venha até Ele e diga: Senhor, não quero ser morno e nem quero ser frio. Eu quero ser quente. Senhor, não quero me conformar, mas quero viver uma vida que te agrade. Não se ilude e não se engane, porque as bênçãos materiais, ela pode nos enganar demais. Nem todo aquele que é abençoado financeiramente é abençoado espiritualmente. Deseje o primeiro, que é o espiritual, e Deus ele pode completar as demais em cada área da sua vida. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Entregue sua vida a Ele e aceite como seu Senhor e teu Salvador. Se você quer entregar a sua vida a Ele, manda uma mensagem para a gente: eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Amém.